Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu queria deixar um devocional que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 e 10. E a palavra do Senhor fala assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Em toda a Bíblia, a única passagem que nós vemos de Jabes está aqui nesses 2 versículos. Talvez seja a biografia mais curta que nós temos na palavra do Senhor. Menor, porém, é uma biografia que nos ensina muito. Com toda a maldição, com toda o peso do nome que Jabes carregava, ele não se abateu. E ele fez uma oração que mudou toda a sua história. Essa pequena biografia da palavra do Senhor vai nos ensinar muitas coisas. E uma delas é nos posicionarmos. Jabes, ele fez 4 pedidos ao Senhor nesses 2 versículos. O primeiro deles, ele pediu a bênção de Deus. O segundo dele, ele rogou o alargamento de seu território, de suas fronteiras. O terceiro, suplicou a presença de Deus. E o quarto, clamou pela proteção de Deus. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo que foi com a dor no parto, com muitas dores dei à luz. E Jabes orou ao Deus de Israel, fazendo esses 4 pedidos. Ele não se acomodou com o peso do nome que ele carregava. Jabes, ele era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muita coisa sobre a vida dele. As informações que nós temos de Jabes está somente nessa passagem, nesses 2 versículos. Por isso, alguma outra informação de Jabes, ela é extra-bíblica. O que mais nos chama a atenção é que Jabes, ele nasceu na tribo de Judá. E que a tribo de Judá, que significa louvado, glorificado, exaltado, uma tribo que tem um nome de alegria. E seu nome condizia ao seu próprio povo. E Jabes, ao contrário, tinha um nome que significava dor, sofrimento. E esse nome foi atribuído a ele por causa do seu nascimento. E aí eu fico pensando, imagina tanto de bullying, quanta dificuldade que ele carregava, né, com esse fardo desse peso do nome dele. Certamente foi muito difícil ao longo da sua vida para Jabes, né, se identificar, porque naquele tempo o nome tinha um peso muito grande, mas ele não aceitou esse carimbo de sofrimento na vida dele. E ele fez essa oração ao Senhor. Ele não deixou que o seu nome definisse o destino dele. Ele rogou, e ele recebeu o pedido de Deus, né? O pedido que ele fez ao Senhor. Jabes foi o único homem da Bíblia que recebeu tudo o que ele pediu ao Senhor. Lá na Bíblia, na versão NVI, fala que Jabes foi mais respeitado, foi o homem mais respeitado da sua família. Nós não sabemos ao certo por que esse título foi atribuído a Jabes. Muitos acreditam que foi por causa da inconformidade com a decretação de derrota em sua vida. Porque muitos, quando estão frente a frente com o fracasso, acabam desistindo naquele momento. Porém, Jabes, ele não agiu dessa forma. O fracasso, ele é o oposto do sucesso. Só que eu não gosto desse nome de fracasso. Eu prefiro que a gente mude, que chame isso de desistência. E Jabes, ele entendeu isso.
mas ele não desistiu de ser abençoado por Deus, mesmo que o seu nome apontasse o contrário. Muito embora Jabes tivesse seu passado complicado, ele reagiu e superou esses traumas. Ele não se conformou, né? E nós vamos ver aqui alguns pontos desses 2 versículos. O Deus que Jabes fez a oração e que ele fez os pedidos é um Deus vivo, e ele teve entendimento disso, e é o mesmo Deus de hoje, é o Deus que nós servimos. Então a primeira coisa que Jabes pede a Deus é a bênção dele. Só através das bênçãos do Senhor que conseguimos vencer o fardo que carregamos. Lá em Mateus 11, no capítulo 11, versículo 28, está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jabes, então, estava tão cansado de ser reconhecido por aquilo que oferecia a dor, que era o seu nome. Estava cansado de carregar esse fardo. Então, ele vai atrás daquele que pode resolver sua situação. A situação de Jabes, a sua situação, só existe uma pessoa que é capaz de resolver essa situação, que é Deus. Então ele entendeu, ele percebeu que sua vida, que era marcada pela dor, ela precisava ser transformada, ela precisava da bênção de Deus, igual na nossa vida. Às vezes eu e você, nós estamos presos a dores e sofrimentos. Contudo, assim como Jabes, nós podemos orar ao Senhor e nós vemos a resposta do Senhor. Nós precisamos clamar. Quando nós clamamos, somente Deus pode resolver as coisas do impossível, as coisas impossíveis na nossa vida. E Jabes fez isso, ele clamou, ele orou, e o Senhor atendeu. Atendeu? Aí você vai me falar, pastora, mas o Senhor atendeu a todo o clamor de Jabes? Sim. Ele atendeu porque ele conhecia o coração de Jabes. Ele sabia a real intenção de Jabes, né? E Jabes entregou tudo na mão do Senhor. Ele rogou que o Senhor aumentasse o território dele, que o Senhor aumentasse as suas terras. Ou seja, ele pediu prosperidade ao Senhor. Então ele não era, isso a gente pode crer que Jabes, ele não era uma qualquer pessoa, mas ele tinha o desejo de conquistar mais a prosperidade e novas terras e mais. E isso Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus quer aumentar o nosso território. Deus quer nos dar bênção. Deus quer nos abençoar. E isso ele fez com Jabes. Então, assim, eu passo a perguntar para você. Por que você tem essa dificuldade de clamar ao Senhor, de se prostrar? Por que às vezes você consegue ser vitimista? Por que você não se posiciona? O que te impede de se prostrar aos pés do Senhor e se agarrar aquilo que Deus tem para você? Essa passagem de Jabes é como se fosse uma virada de chave na nossa vida. Nós percebemos que aquele Deus que atendeu a todo o desejo do coração de Jabes, ele vai atender ao desejo do nosso coração, mas ele sonda o nosso coração. Ele precisa saber qual é a real intenção que você tem nas bênçãos. É para você usar somente para você, ou as bênçãos do Senhor que ele vai te dar ser usada para o reino, para que outras pessoas sejam abençoadas também. E Jabes, ele rogou proteção ao Senhor. Então nós entendemos que sem a proteção do Senhor, mesmo que ele nos dê as bênçãos, nós não conseguimos mantê-la. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos não das bênçãos de Deus, mas nós precisamos do Deus das bênçãos. Então, assim, Jabes nos ensina a nos posicionarmos, a buscarmos, a nós cremos na palavra do Senhor. Mas ele nos ensina também que nós precisamos da proteção de Deus. Ele pede que Deus o livre de todo o mal. Ele pede que Deus o livre de doença. Ele pede que Deus o livre de coisas ruins, de males. E isso somos nós também.
que essa passagem de 1 Crônicas, da história de Jabes, que é uma das biografias mais curtas da palavra, possa ser uma virada de chave na sua vida, que você possa realmente clamar ao Senhor, você possa realmente se prostrar ao Senhor e se posicionar. Porque nós que gostamos de interceder pelas pessoas, às vezes a gente acaba se esquecendo de nós mesmos e nós só oramos pelo outro. E não é errado nós clamarmos por bênçãos a nós. O que é errado é a forma que nós vamos usar as bênçãos que o Senhor nos deu. Então, que eu convido vocês a meditarem. Pegam a história de Jabes, leiam, buscam, estudem, que vocês vão ter entendimento que essa biografia tão pequena, ela vai te ensinar muita coisa, muito aprendizado você vai ter na história de Jabes. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe seu ministério, no nome de Jesus. Amém.